O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus resume toda a lei e os profetas no amor. O resumo da Bíblia é o amor. A maior lei é o amor. Amor para o alto, amor para fora e amor para dentro. Amor para o alto, primeiramente dirigido a Deus, para fora, em direção ao próximo, e para dentro, na atitude de quem recebe o amor de Deus, olha para si mesmo como muito amado por Ele, e também procura fazer pelos outros aquilo que desejaria para si mesmo. Essas três dimensões do amor estão interligadas. E hoje alguém pergunta para Jesus qual é o maior mandamento. Entendamos, para o povo hebreu, o povo judeu, a observância da lei era o que dava identidade àquele povo enquanto um povo religioso. Mas Jesus vai nos mostrar que a lei pela lei não tem sentido se ela não for observada e praticada com amor. E é sobre isso que Jesus nos fala hoje. Aqueles que vão interrogar Jesus fazem parte daquele grupo que na semana passada quis questionar o Senhor para colocá-lo em dificuldade. Só que hoje os fariseus ouviram falar que Jesus fez com que os saduceus se calassem. Então eles viam esses questionamentos em relação a Jesus, não é, como uma disputa. Então, se Jesus conseguiu calar aquele grupo do qual eles eram, de certa forma, um tanto rivais, embora fazendo parte da mesma religião, não é? Porque eles tinha alguns pontos que eles pensavam diferente. Agora os fariseus querem colocar Jesus em dificuldade. Qual é o maior mandamento da lei? Parece uma pergunta muito positiva, se realmente eles quisessem saber de fato. É como se um policial te parasse e dissesse assim para você: você sabe quanto que é permitido dirigir aqui nessa pista? Certamente ele pergunta isso, porque você respondendo, né? É 110. Então por que você está acima de 110 por hora? Vamos dizer, mal comparando, não é? Que na verdade a pergunta deles tinha essa intenção. Porque para eles o maior mandamento era guardar o sábado, que era o dia sagrado, o dia do descanso, de adoração a Deus, como é para nós o domingo.
que é o dia da ressurreição, dia do Senhor, dia de estar com a família, e para muitos de nós, dia também de descanso, porque alguns inevitavelmente trabalham nesse dia, mas é o dia do Senhor. Então eles viam o sábado como o maior mandamento, em que eles não deveriam fazer nada, inclusive nem a caridade. Completamente incoerente, não é? Mas quando Jesus responde a esses homens, embora Jesus fale daquilo que já está na Sagrada Escritura, que aqueles homens conhecem, Jesus traz algo novo. Primeiro, Jesus fala tudo aquilo que eles já sabem, assim como diz em Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, ou seja, amar a Deus inteiramente. E depois Jesus cita o Levítico, também o livro do Antigo Testamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas qual é a novidade que Jesus nos apresenta, sendo que eles já sabiam disso? Isso já estava escrito nas Escrituras do Antigo Testamento. A diferença é que Jesus mostra que esses dois mandamentos andam juntos. Então não tem como dividir o amor destinado a Deus do amor que se deve também ao próximo. É como um caminho de uma via dupla. Então, numa via destinada a Deus e nos liga a Ele, a outra via se destina ao próximo e nos faz ter esse elo também com Ele, como irmãos em Cristo que nós somos. Jesus coloca os dois mandamentos na mesma dignidade, mostrando que eles são inseparáveis. Estes homens entendiam que o amor a Deus se prestava através do culto, da observância minuciosa dos preceitos. Eles eram até obcecados por isso. É claro que o culto de adoração a Deus é algo que nos faz nos encontrar com Ele. A gente tem que ter zelo pela forma como a gente celebra, mas nós não paramos por aí. Existe também uma outra dimensão, que é justamente a do amor ao próximo. Tudo aquilo que você diz para Deus, reconhecendo a grandeza dEle, o amor dEle, tem que se traduzir em gestos em relação ao outro, senão é incompleto. Também fazer o bem pelo outro, ao outro, mas desligado do amor de Deus, que é a fonte do amor, também é algo que fica incompleto. Sabe por quê? Porque se eu faço pelo outro, mas sem uma transcendência, sem uma espiritualidade, eu caio num ativismo e eu me torno um fazedor de coisas. E facilmente eu vou fazendo um monte de coisa e me canso depois. E se eu dou, de alguma maneira eu vou querer depois de volta. Porque não me deixei saciar pelo amor de Deus, que é a força motora para que eu possa amar ao próximo. Mas por outro lado, se eu amo apenas a Deus, entre aspas, né? Porque não tem como amar só a Deus sem amar o próximo de verdade, né? Então, se eu quero uma linha direta com Deus, eu estou me tornando alienado, né? Porque agora somos só eu e o Senhor e ninguém mais, né? Mas que amor que é esse? Intimista por demais, que não transborda nos outros, né? na convivência com as outras pessoas. Então Jesus vem nos mostrar que esse amor que se deve a Deus, como nós falávamos na semana passada, tendo a Ele em primeiro lugar, tendo Ele como centro, não é? Aquele que deve ocupar o espaço, o qual ninguém mais pode ocupar. Esse amor a Deus vai ser demonstrado também pela forma como eu trato o irmão, a irmã. E quem eu devo amar depois de Deus? Em primeiro lugar, né, a Deus, mas depois dele, como uma extensão desse amor, o meu próximo. Nossa, é tão óbvio, a gente nasceu
numa sociedade, civilização cristã, a gente já ouviu isso tanto, né? Mas quem que é o meu próximo? O meu próximo é aquele que está perto de mim, aquele que cruza o meu caminho. Então não é quem eu escolhi para estar perto, é todo aquele que está próximo de mim de alguma maneira. Nós escolhemos algumas pessoas para estar perto de nós, não é? No relacionamento, você escolheu esta pessoa. Num casamento mais ainda, não é? Você fez um juramento e você escolheu livremente. Agora, se a escolha não foi livre, quer dizer que, não é? Como pode ser realmente um amor verdadeiro e maduro, não é? Mas você, vamos subentender que escolheu essa pessoa. Você escolhe os seus amigos. E ainda que você possa dizer assim, mas Deus escolheu esses amigos porque os colocou na minha vida. Mas de toda maneira você escolheu permanecer com eles e cultivar uma amizade com eles, não é? Mas tem pessoas que a gente não escolhe, que são aquelas que talvez entram na nossa família de alguma maneira, são aqueles com os quais nós trabalhamos, são aqueles que talvez dividem o mesmo ambiente que nós, numa comunidade, num espaço, seja qual for, não é? E no entanto, essas pessoas também são o nosso próximo. O próximo é todo aquele que de certa forma está no meu caminho, tenha eu escolhido ou não. Mas nós vemos que esse amor a Deus, que nutre o nosso ser, tem que ser também a fonte para nós amarmos as pessoas. Senão, meus irmãos, nós não conseguiremos amar de fato, ou nós vamos achar que nós estamos amando. Às vezes algumas pessoas falam de amor à primeira vista. A paixão sim, acontece assim. E ela tem até uma razão de existir, porque ela aproxima, né, um casal. Mas essa paixão depois precisa ser elevada a um patamar mais alto, que é de amor. E o amor dentro desta relação, né, de um relacionamento propriamente dito, é um amor que tem que amadurecer, né, um amor que vai vendo também que o outro não é tudo aquilo que eu imaginava, mas existe ali uma cumplicidade, existe uma acolhida, existe realmente uma tentativa de compreensão, né? Existe um desejo de estar junto. Então o amor, ele vai sendo alimentado e fortalecido. Também numa amizade, ou um amor, né, de irmão, de comunidade. Às vezes custa amar o irmão, nem sempre é fácil, e principalmente quando o irmão se apresenta como um espelho, que às vezes reflete coisas que também estão em nós, né? E a gente se choca. Ou quando são muito diferentes de nós, os irmãos, e a gente percebe que nem tudo é da nossa maneira, existem também outras maneiras de ser, de se expressar e de estar. Mas o amor do qual Jesus fala, nada tem a ver com admirar o outro, é muito mais do que isso. E também não é um amor apenas de fazer alguma coisa ou dar alguma coisa pelo outro, é justamente um amor de ver o outro como irmão. Talvez eu não veja o outro como amigo, porque seria uma ilusão a gente pensar que todo mundo é nosso amigo. Não é? Mas todos são os nossos irmãos. É claro que você vai ter um amor que vai ser enriquecido dentro de uma amizade, que também tem, não é, uma correspondência. Mas o amor na sua pureza, aquele que o Senhor hoje nos apresenta, é amar o outro como eu gostaria de ser amado. Então, ainda que me falte a simpatia pelo outro, ainda que me falte até mesmo, né, um vínculo maior com o outro, né, que talvez não foi estabelecido, e talvez não será, mas existe ali um amor de respeito, um amor de perdão, um amor que me leva a rezar pelo outro, porque eu gostaria de ser respeitado, eu preciso ser perdoado, eu preciso também de oração. Então nesse sentido, nessa perspectiva, eu também então me esforço por amar o outro. E aí está esse verdadeiro amor que o Senhor nos fala. Mas o amor
não pode ser confundido também com filantropia, não é? Que é simplesmente dar alguma coisa para a pessoa. Também passa por isso. Eu preciso dividir aquilo que eu tenho. Se eu me coloco no lugar daquela pessoa, eu tenho também que me compadecer, mas eu preciso ver o outro como irmão, e não só como um destinatário da minha caridade. Sabe por quê? Senão eu corro o risco de me ver superior a essas pessoas, como se elas sempre precisassem de mim, e isso me faz sentir num patamar um pouquinho mais elevado. Existem algumas pessoas que às vezes têm dificuldade, né, de amar a alguns que estão ao seu redor, e guardam rancores, às vezes não se esforçam para um entendimento, e destinam o amor às vezes para alguns apenas, né, e normalmente aqueles que precisam de mim. Mas veja bem, se eu estou amando apenas um grupo de pessoas, eu não consigo amar também, ou não me esforço por amar a outros, na verdade, aquela minha aparente caridade está fazendo com que simplesmente eu me sinta um pouco mais do que aquele que talvez esteja tratando como um pouco menos. O amor verdadeiro é aquele que faz com que eu olhe para cada pessoa, e toda e qualquer, como irmão, principalmente aquele que mais precisa, mas não somente, porque as pessoas não precisam somente de coisas, não é? As pessoas também precisam de exemplos, as pessoas precisam, né, dessas relações, e principalmente dos cristãos, que têm a possibilidade de deixar o seu testemunho como uma semente de amor também nesse mundo. Irmãos e irmãs, vamos pedir que Deus nos ajude a amar de verdade. E amar dói bastante, porque é um exercício constante. Amar nem sempre é suspirar, não é? De simpatia e de encanto pelo outro, mas às vezes é aspirar, né, por ser alguém melhor no contato que eu tenho com o outro. O amor nos faz mais justos, o amor nos faz mais misericordiosos, o amor nos faz mais humanos, humildes, porque bebe da fonte do amor de Deus e também canaliza este amor verdadeiro para todas as pessoas que estão conosco. Peçamos que o Senhor nos dê a graça de redescobrir o maior mandamento, que é justamente aquilo que Ele espera de nós, e que é o resumo de tudo aquilo que nós podemos viver como mandamento de Deus, porque é o centro da nossa vida, o próprio Deus que é amor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador.